Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre Deus no nosso trabalho e dentro desse tema estamos falando sobre princípios e valores. Falamos sobre as primícias, ou seja, entregar a Deus o nosso melhor. Falamos sobre ações de graça, né? Nós, dentro do nosso trabalho, da nossa vida, nós oferecermos a Deus o nosso melhor com ações de graças. E hoje vamos tratar de um terceiro assunto importante, que é a integridade. Você quer ir bem, ser abençoado de acordo com a palavra de Deus no seu trabalho, naquilo que você faz com a obra das suas mãos? Então você tem que ser alguém que segue o coração de Deus dentro da integridade, da retidão. O Senhor coloca tanto sobre isso na sua palavra. Então vamos lá. O Salmo 37, que é um salmo tão lindo, lá no versículo 37 ele fala assim: observe os que são íntegros e os justos. Um futuro maravilhoso de paz os espera. Olha só, presta atenção. O que está dizendo aqui é, preste atenção nessas pessoas, não é? Tome-os como referência. Pode observar, mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, serão abençoados e o futuro deles será maravilhoso. Um futuro de paz, não é? A gente vê a história de Jó. Jó, a palavra de Deus fala que Deus lá no céu se referia a ele como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se afastava do mal. Uma pessoa que tinha valores, princípios dentro do seu coração que eram impressionantes. A gente considera essa história apenas com o sofrimento de Jó e aquilo que ele passou, mas tem outros aspectos importantes como este que eu mencionei, não é? E Jó, além disso, não é? Na sua integridade, Jó zelava pelos seus filhos. E diz a palavra de Deus no capítulo 1, né, que ele oferecia sacrifícios. Essa era a maneira de ele se relacionar com Deus naquela época. E diz a palavra que ele falava: porventura os meus filhos pecaram contra o Deus do céu, então eu estou aqui oferecendo os sacrifícios, não é? Diante de Deus, não é? Pelos meus filhos, pelos meus queridos. Então Jó tinha uma visão do todo, ele não pensava somente em si, não é? A pessoa que é íntegra, ela leva essa integridade ao seu redor, ao seu entorno, não é? Jó tinha sensibilidade para com o próximo. Tem um texto lá que diz que ele fala, né, abertamente: eu era o olho do cego, eu era os pés do coxo, eu atendi a viúva, atendi o órfão, não é? E diz ainda, e daqueles problemas, daquelas necessidades que eu não sabia, eu inquiria diligentemente, eu ia atrás para saber se alguém estava passando alguma necessidade dentro da minha esfera, né? Os meus próximos, para que eu de alguma maneira pudesse amenizar o sofrimento daqueles que estavam ali padecendo, os vulneráveis, não é? E finalmente, né, quando a gente chega no final do livro de Jó, né, ele falando da integridade das suas mãos diante de Deus, e Deus aparece e se manifesta para ele dizendo: Jó, é isso aqui que eu sou. E Jó então fala: olha, eu me arrependo no pó e na cinza, eu te conhecia de ouvir falar e agora eu te vejo com os meus olhos. E Deus fala para ele: ok, então tem uma missão para você, você vai orar pelos seus amigos que tanto te espezinharam nesse último ano, né? Demorou mais ou menos um ano esse tempo de aflição e de tribulação de Jó, em que ele teve doente e tudo mais, né? Atacado pelo inimigo. E diz a palavra que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus reverteu o seu cativeiro. Ou seja, ele orou, não é? Ele, apesar de todo a conversa e a acusação que os inimigos, né, seus amigos fizeram para com ele, ele se manifestou de maneira íntegra diante de Deus, né? Porque ele devia satisfações a Deus e não aos homens. Interessante isso, não é? Quando Samuel foi escolher o próximo rei de Israel, Deus disse para ele: Deus não vê como homem, Deus vê o coração e não a aparência, porque Samuel estava atrás de um homem bonitão, um cara que fosse importante, e Deus enxergou lá no interior do coração de Davi um caráter, né, que ele buscou. Quando ainda garoto, Deus já enxergava esse caráter em Davi, que depois se manifestou de maneira tão grandiosa em todos os episódios que a gente conhece da vida de Davi, né? Ele cometeu muitos erros e muitos pecados, como todos nós. Ele era humano,
Como nós somos humanos e cometemos erros e pecados, mas de acordo com a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 13, versículo 22, diz a palavra que diz Deus, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração e fará tudo o que for da minha vontade. O que é segundo o coração de Deus? Alguém que estava pronto, alguém que era um canal, um instrumento fiel nas mãos de Deus para fazer vir aquilo que Deus queria, o seu propósito sobre a terra, não é? Uma pessoa que diante de Deus e considerada por Deus, alguém que tinha o coração segundo o coração dele, não é? Era uma pessoa reta, uma pessoa sensível, amorosa, compassiva, não é? Todas essas virtudes que um servo de Deus tem. E olha que hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas dificuldades, para que possa, porque Jesus falou, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Tudo isso é promessa, tudo isso está na palavra, tudo isso é muito lindo, mas na prática a gente consegue viver essa integridade no seu trabalho, né? A gente vê tantos segmentos, né, de mercado que são tão complicados. A gente fala, não, meu segmento você não conhece, meu amigo, aqui tudo é informal, tudo isso, tudo aquilo, tudo é roubalheira. Não, peraí, Deus é maior do que tudo isso. Então nós temos que, diante de Deus, nos colocar como pessoas que querem ser íntegras. Talvez não sejamos hoje, mas Deus olha a intenção do coração, conforme ele disse para Samuel. Por quê? Porque Deus, como foi dito lá, ele procurava alguém que fosse segundo o seu coração para exercitar, para realizar tudo que estava no seu coração. E a gente trabalhar com uma pessoa que não entrega ou que entrega mal aquilo que a gente precisa é muito ruim. Vocês sabem disso, quando a gente procura um prestador de serviço e o cara te entrega uma porta torta, né, um azulejo ruim, uma pintura errada, ou um funcionário, ou um patrão, o que seja, que não seja adequado, todos nós sentimos, porque a gente gosta de excelência no serviço. Veja só o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 19. Confiar numa pessoa desleal, diz a palavra, ou numa outra tradução, que não merece confiança, em tempos de dificuldade ou em tempos de angústia, é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Olha só como a palavra de Deus é prática. Então, pegar alguém para dar uma tarefa, não é? Dar responsabilidade, e essa pessoa não entregar, ou ser uma pessoa desleal, ou ser uma pessoa que não merece confiança, é como, inclusive ele continua no versículo 20, é como querer se esquentar num dia de frio, tirando a roupa. Você não vai conseguir. Então uma pessoa leal, fiel, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, é uma pessoa que deve ser buscada. Por isso, esse princípio, este valor deve estar na sua vida para que você possa cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, o seu caminho, o caminho dele para a sua vida. E como não falaremos de José? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos. Depois foi levado por essa caravana, foi trabalhar na casa lá de um egípcio que, como José, em tudo que José punha a mão, dava certo. O Potifar, que é esse cara, acabou entregando tudo nas mãos dele, menos a esposa, óbvio, né? Mas a esposa botou os olhos em José. E no momento em que não tinha ninguém em casa, ela tentou avançar, José fugiu, a culpa ficou de quem? Do José. Onde José foi parar? Na cadeia. Ou seja, imagina a cabeça de José, o que passava na cabeça dele, não é? Meu pai, Jacó, um cara super leal, né? O avô dele, o Abraão, teve o pai dele, o Isaac, e eu tô aqui na prisão injustamente, porque meus irmãos me venderam, e agora tô aqui na prisão. E lá na prisão ele conheceu 2 cidadãos lá, que na verdade não se lembraram mais dele, ele ficou 4 anos, depois mais 2 anos na prisão, até que um dia Deus veio e deu um sonho para Faraó, né? Aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, e lá o copeiro se lembrou, falou, não, rapaz, tem lá o Zé da prisão, o Zé sabia interpretar, interpretou meu sonho para eu estar aqui hoje, rapaz, e o padeiro foi enforcado, então é esse cara que você tem que chamar. E o Faraó chamou, e José interpretou e disse, olha, se prepara, porque são 7 anos de muita fartura, mas virão 7 anos de muita fome.
E o faraó olhou para aquele cara e falou, opa, estava procurando alguém íntegro assim. E José falou, ó, põe alguém que seja íntegro para poder organizar isso para você, porque você vai ter que armazenar muitos grãos para vocês não passarem fome, e vocês podem conquistar muitos territórios, porque vocês vão ter abundância que outros povos virão e tudo mais, né? E o faraó falou, eu achei um cara, é você. E ele era um estrangeiro, ou seja, ele saiu da prisão, saiu de ser vendido como escravo, saiu da incerteza, saiu das dúvidas e foi galgado por Deus até a posição de segundo no reino do Egito, que era a potência da época. Que coisa, só Deus pode fazer isso. E isso ele pode fazer com você e pode fazer comigo. Se nós andarmos em retidão, se andarmos no caminho do Senhor, se nós não nos desviarmos, como a gente vai ler agora, o Senhor nos promete que o futuro desse homem será de paz, o futuro dessa mulher será de paz, de prosperidade, Deus vai estar conosco. Pode demorar, pode ser que a gente, tantos nós fazendo o bem e vendo o mal prosperar, não é? E o próprio Salmo 37 fala isso. Não, olha, não ligue para a prosperidade dos ímpios. Eles vão passar, os perversos passarão. Mas presta atenção, continua no teu caminho, continua seguindo e servindo a Deus, porque você vai encontrar um futuro abençoado, não é? Então, eu vou ler agora um texto muito lindo que é o texto de Provérbios, capítulo 4. Olha só os conselhos que Deus dá nessa linha. Ele fala assim, meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem as minhas palavras, né? A sabedoria de Deus está trazendo isso para nós. Não as perca de vista. Provérbios 4, 20 e 27. Mantenha-as no fundo do seu coração, guardadas ali e bem arraigadas, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Não deixe o seu coração ser influenciado por pessoas que querem o seu mal, invejosos, pessoas que muitas vezes veem o teu sucesso e querem te derrubar. Olha aqui, evite toda conversa maldosa, afaste das palavras perversas, das conversas que não edificam. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça nessa estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Coisa linda, conselho direto ao nosso coração, ao nosso dia a dia, à nossa prática. Não nos desviemos, olhos postos na frente, buscando aquilo que é de Deus, esquecendo das coisas que para trás ficam. Vamos prosseguir em Cristo para o nosso alvo. Tanto é que, lá em Filipenses, o Paulo, quando ele fala para o que a gente deve pensar, ele fala, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é louvável, nisso você deve pensar. Eleve os seus pensamentos, tira os pensamentos, porque esse mundo ele nos leva para baixo. É só pegar um jornal falado, notícias, é tudo para baixo. E o nosso Deus está querendo que a gente eleve os nossos olhos para Ele, ouvir as notícias do céu e não da terra, dar mais valor para as notícias do céu e não da terra, porque a notícia da terra, ela envenena as redes sociais, às vezes eu paro de ver porque aquilo é veneno, me faz mal, né? Aqueles comentários, não é bom, cuidado, mantenha o seu coração limpo, mantenha o seu coração reto, acima de todas as coisas, diz aqui o livro de Provérbios capítulo 4, guarda o seu coração. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, os caminhos do Senhor. Pense nas coisas que são de cima. Sabe, queridos, Deus não negocia os seus princípios e os seus valores. Ele não vai diminuir a qualidade, o nível, a barra, o que seja, daquilo que ele é por nossa causa. O mundo está muito ruim, então nós vamos adaptar a palavra de Deus ao mundo de hoje. Não. Isso aí é um pensamento para baixo. Deus quer nos elevar. Deus tem poder para fazer isso, para transformar o nosso coração, não é? E para que a gente possa buscar, sim, os que estão embaixo, mas não levando para eles algo, como dizia o outro, um leite C, né? Um leite ralo, mas trazendo, sim, para conhecerem o Deus Todo-Poderoso, que vai livrar aqueles que querem buscar o caminho de Deus. Isso é uma opção de cada um. Mas Deus, lembre-se, Deus recompensa os fiéis e os perseverantes. Eu vou dar um exemplo muito interessante.
Eu conheço um empresário, uma empresária, são amigos que eles trabalhavam num ramo que todos os seus concorrentes estavam fazendo certos negócios que não eram muito corretos. E tinha um sócio que achava que é por aí que tinha que acontecer. Eles acabaram comprando a parte do sócio e lá pelas tantas eles falaram, quer saber? Estou sentindo aqui no meu coração que a gente não deve trabalhar assim. Poxa, mas vamos perder o mercado é assim que trabalha, como é que vai ficar? Né? Como eu vou poder fazer, como nós vamos poder ganhar nosso pão, nós vamos perder aquele mercado, nós vamos perder aquele cliente. O pessoal exige que isso aconteça, mas eles assentaram em seus corações terem uma vida correta, agirem de maneira idônea e custe o que custar, nós vamos seguir o caminho de Deus. Não é? Eles dois ouvindo a voz de Deus, que falou em seus corações, e tomaram essa atitude. E no começo, frio na barriga, algum cliente reclamando, mas espera aí, onde já se viu, e os pensamentos, né, turbilhando nas suas cabeças, dizendo, nós vamos perder, nós vamos ficar sem negócio. De repente, o que houve? O governo, sei lá, secretaria tal, abriu um inquérito e começou a descobrir todos os que faziam aquele sistema errado. E eles estavam fora. E aquilo foi a sobrevivência e a multiplicação dos negócios desses meus queridos amigos que estão me ouvindo. Que Deus os abençoe por essa tomada de atitude corajosa. Muitas vezes você tem que perder para ganhar, né? Jesus falou isso. Se você quiser ganhar a sua vida, você perde. Se você quer perder a sua vida, você vai tentar ganhar. Então, muitas vezes você tem que ir para trás, parecendo que você vai para trás, mas na verdade você está tomando um passo na direção da integridade dos princípios e valores do reino de Deus. Uma vez, e aí eu termino contando um caso que aconteceu comigo, um fiscal apareceu lá e quis dar uma volta na fábrica para saber o tamanho da facada que ia dar, e aí lá pelas tantas ele falou, bom, já está visto aqui, então nós vamos ver, né? Aí eu falei, amigo, só uma coisinha aqui, nós fazendo um esforço absurdo para melhorar de vida. Falei, você tá vendo esse galpão aqui? Eu comprei num desmanche. Tá vendo aquela máquina ali? Eu paguei a prestação. Tá vendo aquele caminhão ali? Que é um caminhão velho, enxertado? Aquilo ali, a gente juntou uns 3 caminhões e virou aquilo ali. Tudo isso aqui custou nosso sangue. Então, só uma coisa. Saiba, julgue bem. Porque o juiz lá de cima vai estar observando o que você vai fazer. Eu olhei isso na cara, nos olhos daquele fiscal. E ele falou, então o senhor é cristão? Sabe como é? Tem cristãos e cristãos. Eu falei, então, eu sou esse segundo tipo aqui. Esse aqui, tá? Então, capricha, meu querido, capricha. Porque quem vai julgar é o juiz lá de cima. Meus amigos, aconteceu um fato muito curioso que eu dou risada hoje. Porque aquele fiscal sentou na minha mesa e ele queria usar o toalete. E o toalete estava ocupado. E o cara começou a passar mal, começou a suar. Será que já melhorou? Lá, abriu, eu ia lá ver, não, ó, tá ocupado. E aquele fiscal... Bom, eu sei que no final ele deu tempo, deu tempo, ele saiu correndo, mas deu tempo. E ele pegou o carro dele e foi embora. Nunca mais voltou. Quem sabe não foi um aperto, uma afliçãozinha que Deus dá ali. E eu me lembro que na hora que eu via ele passando aquele sofrimento, com todo o respeito a Deus, eu não sei onde ele está, essa pessoa hoje, mas eu pensava, judia, Deus, judia, para que esse cara tenha temor, para que ele saiba que ele não está entrando num lugar comum aqui, nós te servimos, Senhor. E eu sei que por causa daquele ato de integridade que eu falei, capricha, amigo, você pode pegar, faz o teu trabalho, mas capricha, porque Deus lá vai estar vendo. E eu sei que a gente saiu vitorioso nessa situação e em muitas outras. Então o que eu queria dizer, meu querido, coloque a sua vida no prumo, faça as pazes com Deus, arrume os seus caminhos, acerte com Deus e siga esse rumo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não ouça aqueles que estão falando ao seu redor. Siga o caminho de Deus com integridade. Aí você entrega as suas primícias com ações de graças e a sua integridade você vai construindo uma boa base, um bom fundamento para que a sua vida vá cada dia melhor. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, olha agora para esses que estão assistindo essa palavra, que o Senhor possa visitá-los agora e que eles possam sim, Senhor, orientar os seus caminhos diante de Ti, que eles não se desviem, Senhor, atraídos ou distraídos pelo que essa vida oferece, que
Que eles possam sim, Senhor, ter a mente firme em Ti. Diz a Tua palavra, aquele cuja mente está firme em Ti, o Senhor conservará em paz. Então que o futuro, o presente dessas pessoas seja de paz agora. Visita os seus lares, suas famílias, seus queridos, seu trabalho, a obra das suas mãos, e que eles prosperem em Ti, Deus Todo-Poderoso, misericordioso e que aceita a nossa oferta de gratidão e de retidão em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que Deus preparou para nós hoje, veio um pouquinho atrasada porque tivemos um compromisso ali ontem, mas que ela seja de edificação para a sua vida. E se foi, se você gostou, curta aí, não deixe de curtir, se inscreva no nosso canal, reparta. Por favor, espalhe essa palavra para que muitos ouçam e a palavra de Deus penetre, como uma palavra viva que penetra nos corações dessas pessoas, para que eles possam, endireitando os seus caminhos, agradarem ao nosso querido Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.